Alô, galera aí do Nação do Esporte. Há dias que a gente não gravava, mas hoje é necessário que a gente grave o nosso programa. Vamos estar aí o ano 2024 com uma nova roupagem, com uma nova formação, né? Mais avançado, para agradar você nesse nosso programa, nessa nossa equipe que é a Nação do Esporte. Bem, mais uma vez é triste a gente saber que um time brasileiro, nada e morre na praia. Existe um problema muito sério, mas muito sério mesmo. O que acontece com o Fluminense e com todas as equipes do Brasil. Acontece que há muito tempo deixamos de fazer futebol de verdade. Os empresários, as maracutaias na CBF acabaram com o nosso futebol. Outrora, o futebol europeu, ele copiava o estilo do futebol brasileiro. Está aí um exemplo, o próprio Guardiola é cansado de dizer isso, que ele sempre adorou o futebol brasileiro, o futebol de toque, o futebol de passe. Mas só essa filosofia do futebol brasileiro, ela acabou. Ela ficou na história. E agora, o Brasil hoje, a gente perde para a Europa em tudo. Quando outrora nós éramos copiados, nós servíamos de exemplo para o mundo como o país do futebol. Hoje, a gente vai disputar com o time europeu, nós já vamos cientes de que vamos perder, só não sabemos de quanto. É o que aconteceu com o Fluminense. A mídia já dizia o tempo todo que o Fluminense poderia ser até uma hipótese de ganhar o City, o Manchester City, mas que levaria de goleada, e pegou-lhe uma goleada. A zaga do Fluminense é horrível. A forma do dinizismo é horrível. É para matar qualquer pessoa de coração. Aquele toque de bola na frente da área, a bola passa 10 minutos para sair da grande área do Fluminense, para chegar até o meio campo. Quando chega no meio campo, próximo à intermediária do adversário, o time perde a bola. Às vezes o time rola tanto aquela bola que termina voltando para o goleiro Fábio. Ela não chega até o centroavante Cano. Ela termina voltando para o Fábio. E quando chega, ela chega quadrada. Ela não chega redonda, ela chega quadrada. E ontem, pasmem, o principal jogador, o jogador mais experiente com 4 mundial nas costas, é o que deu o primeiro passe aos 40 segundos de jogo. Quer dizer, o Fluminense resiste até os 39. Com 40 segundos de jogo já leva o primeiro gol, uma vacilada daquela de Marcelo, que sabe que não se cruza a bola em frente da área daquela forma. Um cara experiente como o Marcelo acreditou que ele, por sua experiência, pudesse fazer isso. Mas não deu. E o Brasil deixou de ser protagonista e passou a ser mero figurante no futebol mundial. Nós chegamos agora a uma competição com um time europeu aonde já tínhamos certeza de que haveria uma derrota, mas não saberíamos de quanto. Sabíamos que ele seria derrotado, mas não sabíamos de quanto. O Fluminense, com um jogo suicida, bola rola para um lado, para o outro, ali na frente da área, custa sair da área, 5, 10 minutos para sair da área. Quando sai, não chega ainda, só vai até a intermediária, a bola volta novamente para o goleiro Fábio, que começa tudo de novo. Time que não agride, jogar um tempo todo sem chutar uma bola para o gol no primeiro tempo. Então fica difícil você chegar e disputar com um time europeu. Aí as pessoas dizem assim, os caras dizem lá, é salário alto, é não sei o que, nada disso, nada disso. Nós ganhamos 5 Copas do Mundo. Nós tínhamos os melhores técnicos do mundo. E aí, tínhamos os melhores jogadores do mundo. Aonde outrora se formava uma seleção brasileira com os melhores jogadores de cada clube. Hoje, o cara está no banco, num timezinho, lá na Europa, ele é convocado para a seleção brasileira. Bem, mas hoje nós estamos aqui falando de Fluminense e Manchester City. Humilhante a derrota do Fluminense. Aí dizem, não, foi por causa do salário, é porque é um super time o Manchester. Nada disso, é 11 contra 11. É um time brasileiro, tem que ser respeitado. Tem que se fazer respeitar o time brasileiro. Mas não se fazem mais isso. Nós não fazemos mais. Não somos mais protagonistas do futebol mundial. Não somos mais.
E olha que o Manchester estava sem De Bruyne e Haaland. Grandes jogadores, matadores. Talvez com esses caras, a taca deveria ter sido até maior. Como disse aí o nosso amigo Casagrande. Eu acho que foi um jogo tão fácil quanto foi o do Barcelona contra o Santos. Tão fácil. Só que lá o Barcelona tinha o Messi, né? Se você tem o De Bruyne hoje aí e o Haaland, gente, e aí ia ficar difícil. Aí eu acho que ia ser uma derrota humilhante. Se tivesse Haaland a fim de fazer gols e o De Bruyne em forma ali, cara, ia ser de 5, 6 para cima, se bobeasse. É difícil. É muito difícil o que aconteceu com o Fluminense, da forma que o Fluminense se comportou em campo. Um time que não agride. Esse estilo de Diniz é um estilo suicida. Ele não tem como dar certo na seleção brasileira. Não acreditem, ganhou títulos da América do Sul, ganhou títulos no Brasil. Mas para competir com o futebol mundial, não tem condições. Ontem, o Manchester City botou 2 linhas de 3, marcando a saída de bola do Fluminense. E matou o time do Fluminense. Com 39 segundos, o Fluminense resiste. Com 40 segundos, descampou com aquela bola de Marcelo. Pá. Bola errada, atravessada na frente da área, como eu já falei. Mas aí veio as desculpas sobre a derrota. Ah, já sabia que não sei o que e tal. Nada disso, é 11 contra 11. Faltou se impor. Faltou ser gigante, ser brasileiro. Como tem faltado a muitos que foram antes do Fluminense, que voltaram na mesma situação de derrotado. Para o futebol europeu, que outrora era protagonista. Não era protagonista, nós éramos os protagonistas do futebol mundial. Nós tínhamos os melhores. Deixamos agora de ficar com os melhores, a gente manda os melhores lá para eles. E ficamos aqui com os refugos. E trazemos os refugos de lá para cá. É difícil fazer futebol. Vamos ouvir aí o que o Nino, o capitão Nino e o Fernando Diniz falam sobre esse jogo de ontem. Time preparado a jogar para jogar grandes jogos assim, que estão acostumados com esse momento. A gente sabia que ia ser muito difícil, acho que é muito difícil a gente falar um fator só do jogo que decidiu o resultado. O jogo ele passa por muitos momentos, eu acho que em alguns momentos a gente esteve melhor no jogo. Faz parte. Nós tivemos um ano maravilhoso, um ano mágico e nada vai apagar o que a gente fez até aqui. Nós jogamos com muita vontade, com muita entrega, todo mundo esteve junto o tempo todo e é isso que conta no final. Acredita que perdeu, mas perdeu jogando com as suas convicções, com a convicção que tem como característica o Fluminense? Claro. Tudo que a gente conquistou esse ano foi por causa das nossas convicções. Em momento nenhum a gente saiu das nossas características. Em um momento do ano a gente precisava reverter um resultado na final e a gente conseguiu golear um rival na final por causa das nossas características e a gente não podia abrir mão das nossas ideias e a gente não fez isso. Completamente, foi Fluminense do começo ao final do ano. A gente pegou o melhor time do mundo, talvez nos últimos 5 anos. E tem muita capacidade de definir o jogo. A gente tomou um gol muito cedo também. E tomamos o segundo gol com a gente, todo mundo atrás, todo mundo montado, que não podia tomar. Mas o time tentou jogar e jogou sob pressão alta o tempo todo, conseguiu sair a maioria das vezes. E a gente tentou fazer o melhor. Os jogadores estão de parabéns. Perdemos para um grande time e agora é pensar na próxima temporada, descansar um pouco e pensar para frente. Você acha que faltou hoje? As falhas defensivas foram cruciais para a partida? Eu acho que falha defensiva, se você falar que falha defensiva é o time todo, pode ser, mas atrás, já falei contra o jogo do Al-Ahly também aconteceu. Os jogadores de trás acabaram nos salvando em alguns momentos. A gente sabia que a gente não podia dar brecha nenhuma no sistema defensivo, porque eles aproveitam muito bem. Então, a maior parte do tempo a gente conseguiu encaixar bem a marcação e quando falha 1 ou 2 vezes, eles acabam aproveitando e eles são muito precisos. Mesmo com a derrota, a torcida tá ali aplaudindo. Acho que é o reconhecimento do time, a gente também jogou. A coisa que não faltou foi coragem, a gente não se acovardou em nenhum momento, tentamos fazer o nosso melhor. Procurar melhorar para frente e a gente não tem oportunidade de jogar sempre contra times dessa qualidade. Quanto mais você vai jogando, mais tem chance de aprender e se aperfeiçoar. Mas
Mas a gente vai continuar se aperfeiçoando, mesmo jogando poucas vezes contra times dessa qualidade. É isso aí. Não tem como competir, Diniz. Não tem. Hoje, não tem como competir com essa cabeça que vocês têm. Nós precisamos voltar, nós precisamos resgatar o futebol brasileiro. Não tem mais condições da gente ser agora simplesmente figurantes em um campeonato mundial. A gente sim, realmente, como o Diniz está dizendo aí, a gente precisa jogar mais com esse povo. Outrora, o Brasil, a seleção brasileira, não jogava com Costa Rica, não jogava com o Japão, amistosos. Os amistosos da seleção brasileira era com a Argentina, com o Uruguai, era com a França, com a Itália, era com a Alemanha. Outrora era assim, o Brasil parava para assistir o jogo da seleção brasileira. Os nossos times de futebol saíam daqui para disputar torneios internacionais e voltavam de lá com o caneco na mão. Ganhavam tudo, porque nós éramos protagonistas do futebol mundial. Todos copiavam a gente. Hoje, a gente não copia ninguém e perdemos a nossa identidade. E ontem, gente, por causa disso, aconteceu uma treta ontem no término do jogo. Quando o jogador do Manchester City vai com gracinha para cima do jogador do Fluminense e o Felipe Melo, que não guarda almoço para janta, partiu para cima nessa treta aí. Vamos ver aí. O Felipe Melo vai explicar que treta foi essa aí. Eu já falei aqui e novamente vou repetir, desculpa as palavras fortes, mas já estou vendo um monte de idiota falar um monte de besteira, né? Como foi contra o Grêmio, né? Que eu comecei confusão, né? E eu não comecei nenhuma confusão. Eu simplesmente fui defender o meu jogador Martinelli. Aquele Grealish é um desrespeitoso, você está entendendo? Ele joga numa seleção, é um grande jogador, mas é um desrespeitoso que começou a gritar olé no final, né? E claro, os nossos jogadores ficaram todos eles irritados. E quando acabou o jogo, o Grealish, ele escolheu um atleta menor, ele foi em cima do Martinelli, né? E quando ele viu o Felipe Melo chegando, ele começou a se fazer de vítima. Eu acho o seguinte, nós tivemos essa temporada grandes jogos, né? Assim, nós vencemos por 10-0 na Sul-Americana, né? Na temporada passada, e sempre respeitamos muito. Nós vencemos o nosso maior rival esse ano por 4 gols de 4 gols a 1, e nós sempre respeitamos. Nós vencemos por 5, um dos maiores clubes que tem no mundo, que é o River, e nós sempre respeitamos. Nós vencemos o Boca Juniors na final do campeonato e nós sempre respeitamos. Então o mínimo que tem que fazer é respeitar. Agora, se de repente é uma má influência, sei lá, fazer o que eu fiz, defender os meus companheiros, defender a minha instituição, eu vou fazer isso para sempre. Ninguém vai faltar o respeito com a instituição que eu estou trabalhando, nesse caso o Fluminense. Ninguém vai faltar o respeito com os meus atletas e ninguém vai cantar de galo para cima dos meus atletas, não. Foi isso que aconteceu. O que ele fez com o Martinelli? Bom, quando acabou o jogo, ele foi pra cima do Martinelli. Ele escolheu um pequenininho e tava passando o Martinelli, mais ou menos ele falando com o Martinelli testa a testa. E eu fui pra cima dele. Eu empurrei, o Walker chegou por trás, pro lado, assim, e me empurrou também. E eu fui pra cima deles, eu fui defender um companheiro meu. E é isso aí, galera. Acabou o nosso programa de hoje. Um Feliz Natal para todos. Se inscrevam em nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo e seja membro desse canal. Ajude o nosso canal a crescer. Seja membro, entre no nosso grupo de membros. Em breve, 2024 chegando, né? Já estamos aí, ó, toque, 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 batendo na porta de 2024. Vamos ter brindes para quem se inscrever e quem for colaborador desse nosso canal. Valeu, galera. Feliz Natal para todos. Fui.